Bom dia, pessoal. Vamos aqui começar mais uma aula de TCC 1. Devido a nós termos ficado algum tempo, né, sem as aulas, sem nos ver, falar sobre o assunto do TCC 1, a nossa primeira aqui videoaula, né, aula à distância, que nós vamos fazer vai ser uma breve revisão, tá? Sobre o que nós já abordamos durante o nosso primeiro bimestre, certo? Em cima aí do nosso cronograma, a gente vai fazer uma revisão sobre o que é a definição, né, do tema de pesquisa, a definição de objetivos, tanto o objetivo geral quanto o específico, conforme vimos em sala de aula, a justificativa e, por fim, né, a nossa última aula aí foi sobre a revisão de literatura, tá? E no final da aula aí eu vou passar uma tarefa, no valor de 3 pontos, para vocês entregarem aí na próxima semana, tá bom? Então vamos começar aí. Bom, aqui está o nosso cronograma inicialmente proposto, né, para o nosso período, para o primeiro período do ano, né, 2020.1. Bom, aqui estão as atividades, né, definição de problemas e objetivos, né, que já foi abordado em sala, e a construção da revisão de literatura, que aqui a gente estaria na última semana, né, para vocês fazerem aí a construção da revisão de literatura do trabalho de vocês. Com relação à reunião científica, também eu vou conversar com vocês no final desse vídeo a respeito de como ficou a nossa reunião científica. E a nossa próxima aula aí, à distância, aí seria semana que vem, né, nós vamos falar sobre a construção da metodologia, tá? O trabalho de vocês, os tipos de metodologias existentes e como vocês vão focar aí para poder fazer uma construção de metodologia que seja interessante. Bom, então vamos começar aí com uma breve revisão a respeito da definição do problema, né, estudado e com relação aos objetivos. Bom, vamos falar aí sobre a definição do tema de pesquisa. Bom, como a gente conversou bastante em sala de aula, né, o tema em que vocês vão escolher para poder fazer o TCC1 e, consequentemente, né, o TCC2, vai ser escolhido através de afinidades que vocês têm, né, por meio de leituras ou curiosidades de alguma disciplina ou de algum assunto específico que vocês estudaram, né, aqui no curso da Engenharia Civil, e também por meio de analisar alguma carência que vocês acham que seria interessante abordar no trabalho, né, de conclusão aí do curso. Para determinar esse tema, o pesquisador deve observar os seguintes aspectos, né? Então, o que vocês vão levar em consideração para vocês escolherem o tema de pesquisa de vocês? Vocês vão levar em consideração a originalidade e relevância científica, certo? Ou seja, o tema em questão tem que ser um tema que tem uma certa originalidade, né? Originalidade no sentido de, por exemplo, a gente pesquisar no Google Acadêmico o tema que vocês escolheram. Eu vou encontrar milhões de artigos que replicam a mesma coisa que vocês estão propondo fazer. Então, aí entra no segundo tópico, né? O trabalho de vocês, o tema que vocês estão propondo tem que ter uma certa relevância científica. Ele não tem que ser uma coisa banal, assim, no sentido de que é só um repeteco, digamos assim, de tantos outros trabalhos que existem, né, na literatura. Então, eles têm que ter uma originalidade, alguma coisa que diferencia ele do que já existe, né, que a gente tem acesso aí a tantos e tantos trabalhos já. Então, ele tem que ter essa relevância científica, né? Ele vai contribuir com o quê? Para o âmbito tanto acadêmico, para o âmbito social, né? Com o que eu estou contribuindo?
Temos que analisar também a questão da viabilidade. O que eu estou propondo é viável? Eu vou conseguir fazer isso que eu estou propondo aí no período de aproximadamente um ano? É uma coisa que está ao meu alcance? Será que eu dependo muito de outras pessoas, por exemplo, de órgãos públicos para liberar que eu faça a minha pesquisa, ou autorizações que talvez eu não consiga? Então, analisem a viabilidade do trabalho de vocês. Será que o que eu estou querendo fazer eu realmente consigo fazer? E a partir disso, façam a delimitação. A minha ideia era fazer uma coisa grande, mas talvez eu delimito. Eu posso fazer metade dessa coisa grande, que vai ser uma coisa que já vai ter bastante relevância científica, entenderam? Então, essa parte de viabilidade, vocês têm que ter muito pé no chão e analisar. Poxa, eu queria fazer isso, mas será que realmente nesse período de um ano eu vou conseguir fazer? Então, tenham essa noção do grau de dificuldade do que vocês estão propondo e delimitem aí o que vocês querem fazer. Bom, o terceiro tópico aqui, para a definição do tema de pesquisa, é o problema de pesquisa, certo? É aquela pergunta em que eu faço, cujo o objetivo do meu trabalho é respondê-la, certo? Então, quando eu tiver com o meu trabalho pronto e finalizado, eu tenho que estar clara a resposta para esse problema de pesquisa, ok? Já foi tratado e conversado bastante aí em sala de aula. E aí, o terceiro tópico, para desenvolver essa ideia, é importante a gente observar o que tem já de pesquisa na literatura, o que já encontra em andamento, certo? O que eu tenho já acesso, por exemplo, eu quero fazer uma coisa X. Até que ponto eu encontro trabalhos na literatura? O que tem de mais novo dessa coisa X que eu quero fazer? Que já tem lá, então eu tenho que fazer uma busca aprofundada sobre o que esse meu tema de pesquisa em que eu estou querendo. Vamos supor, como sempre eu dou aí o exemplo do Tiago, meu aluno de TCC, então ele está querendo propor um dimensionamento de uma rede, de um sistema fotovoltaico para uma casa em Cruz das Almas. Então, o que já tem na literatura a respeito do dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, certo? Sistemas de energia solar. Eu vou fazer uma busca sobre energia solar, como que está o andamento dessa pesquisa na literatura, o que tem de mais novo, o que as pessoas estão pesquisando, e assim eu vou aprimorando, eu vou construindo essa ideia do meu tema de pesquisa, certo? Com base no que há de mais recente que está acontecendo para o meu tema aí ficar engrandecedor, certo? Então sempre observem as pesquisas que já estão disponíveis para a gente, que já estão publicadas aí na literatura, para que a gente possa ter um tema aí o mais recente possível e não se deparar, por exemplo, em fazer alguma coisa que várias pessoas já fizeram, Que volta aí à originalidade e à relevância científica. Bom, com relação aos objetivos, a gente tem dois tipos de objetivos, Que a gente conversou em sala de aula. A gente tem os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os objetivos gerais, normalmente, tá? Quando eu falo normalmente, é que tudo isso é conversado com o orientador de vocês e vocês vão chegar a um ponto em comum. Mas normalmente o que a gente vê na literatura, certo? É que no objetivo geral, normalmente é trabalhado em apenas um parágrafo, apenas um objetivo em questão, certo? Ou seja, o meu trabalho tem como objetivo fazer tal coisa. Então, é informar de uma maneira geral o que eu pretendo obter com o meu trabalho, certo? Generalizando o que eu pretendo obter com o meu trabalho.
ok? Então isso aí é desenvolvido geralmente em apenas um parágrafo e é apenas uma coisa, certo? Eu pretendo desenvolver nesse trabalho alguma coisa X, ok? Já o objetivo específico, ele normalmente é abordado em tópicos. E esses tópicos aí, o número... Ah, professora, quantos tópicos, quantos objetivos específicos a gente deve ter? Isso tudo aí é uma questão que vocês vão conversar com o orientador de vocês e vão entrar num consenso de quantos objetivos específicos você tem, certo? Cada um desses objetivos específicos, cada um desses tópicos, certo? Eles vão se referir aos resultados que vocês pretendem alcançar de uma forma mais específica. Então, por exemplo, para eu obter o dimensionamento de um sistema aí fotovoltaico, o que eu preciso fazer? Aí entra nos objetivos específicos, né? Primeiro, eu tenho que fazer um levantamento de como que vai ser a casa em que eu estou dimensionando, qual que vai ser a característica de gastos, de consumo de energia nessa casa. Então primeiro eu tenho que fazer um levantamento de como que vai ser o consumo de energia dessa casa. O segundo objetivo específico, então eu tenho que calcular qual que é, né, o consumo que essa casa vai ter, e aí com isso eu vou dimensionar, por exemplo, a quantidade de painéis fotovoltaicos que eu vou precisar, etc, né? Então o objetivo específico é como se fosse o passo a passo que você precisa fazer para poder alcançar o seu objetivo geral, certo? Então, esses objetivos específicos têm 3 tipos. É o objetivo específico exploratório, né? Que são aqueles que a gente utiliza o verbo descobrir, identificar, levantar dados, por exemplo. O objetivo específico descritivo, que utiliza aí os verbos eu vou descrever, eu vou indicar características, eu vou apontar, eu vou determinar, eu vou elaborar, entre outros. E o objetivo específico explicativo, né, que utiliza os verbos eu vou explicar, eu vou estudar, vou analisar, demonstrar, estou propondo, diferenciar, estou aplicando e etc. Ok? Bom, a parte da justificativa, que é um item aí que deve conter no trabalho, né? Vocês devem justificar o porquê desse tema, o porquê desses objetivos que vocês abordaram. É uma parte de extrema importância, porque é como se vocês tivessem que que convencer alguém da importância da pesquisa de você, certo? Como eu falo em sala de aula, é a hora que você vai ter que vender seu peixe, né? Então é a hora que você vai fazer o marketing do seu trabalho, mostrando o porquê da escolha do assunto em que você escolheu, certo? Em que o trabalho irá contribuir para o campo científico, em que o trabalho irá contribuir para o campo social também, ok? Então é o único item do trabalho em que se apresentam respostas à questão por quê? Por que você escolheu esse tema? Por que você achou relevante esse tema, certo? Então é a hora que vocês vão utilizar das estratégias aí de convencimento que vocês vão abordar. Olha, eu escolhi esse tema porque sem esse tema o Brasil não sobrevive, entendeu? É hora de vocês usarem todas as estratégias de vocês para vocês venderem a ideia que vocês estão propondo. Então, na etapa de justificativa, é um item aí de maior importância, certo? Em que deve ficar claro, é muito importante a clareza da justificativa em que vocês vão trabalhar aí. Então, procurem ser mais claros possíveis nessa etapa, que vocês vão mostrar a relevância do trabalho de vocês, certo? Bom, revisão de literatura. Ficou uma interrogação aí que era para ter tirado. É revisão de literatura.
A revisão de literatura, ela é um tópico aí do desenvolvimento da pesquisa, certo? Tudo isso que a gente conversou anteriormente a respeito de objetivos, justificativa e tudo mais, era em questão a introdução do trabalho. Bom, entrando na parte de desenvolvimento desse trabalho, o primeiro tópico que a gente utiliza aí é a revisão de literatura em si. Na próxima aula a gente vai falar sobre a metodologia. E aí o nosso TCC1 finaliza aqui, certo? A gente tem a introdução, o desenvolvimento contendo a revisão de literatura e a metodologia, ok? Resultados e discussões e conclusão ficam para o TCC2. Então, o que é essa revisão de literatura aí? É um capítulo muito importante em que, conforme eu disse na justificativa, né, que vocês vão mostrar aí a relevância do tema de vocês, aqui na revisão de literatura vocês vão mostrar o histórico de pesquisa, o que já tem sido pesquisado sobre esse tema, certo? Quais são as novidades que existem nesse tema? O que está em alta nesse tema, ou seja, nos últimos anos, procurem trabalhos atuais, né? Trabalhos recentes para poder justificar o que está em alta, o que está sendo abordado aí, que é o mais comentado sobre esse assunto e principalmente aí onde está a minha contribuição na literatura, certo? Professora, eu vejo que existem tais e tais e tais e tais e tais tipos de trabalho, mas eu não vi nenhum abordando esses tópicos aqui em que eu estou trabalhando. Então, se atentem para isso, certo? Onde está a minha contribuição aqui na literatura ou então no âmbito social? Validar a importância do tema escolhido perante a literatura existente, certo? É o que a gente acabou de conversar aqui. Bom, gente, ficou claro aí sobre o que é a revisão de literatura? A gente já utilizou de uma aula inteira, né? Lembrando, muito importante, que a revisão de literatura utiliza aí de várias citações, certo? E a gente tem o manual da FAMAN, que eu já abri para vocês em sala de aula. Posso colocar aqui no TOTS novamente o manual da FAMAN, que ele aborda perfeitamente ali como a gente deve citar cada parte, cada trabalho, né? Então a gente tem trabalhos de revistas, artigos, livros e até mesmo se a gente quiser citar algum site, né? Como algum site específico, lembrando novamente para evitar citações que não são válidas, né? Como citações em blogs e outros tipos de citações que a gente já conversou em sala de aula. Bom, vou falar com você agora sobre a nossa tarefa, certo? Nossa próxima aula, para o dia 2 de abril, vocês vão ter que fazer um vídeo de no máximo, tá? 10 minutos. Nesse vídeo aí, vocês vão fazer como se vocês estivessem fazendo a apresentação para a reunião científica, ok? A reunião científica que tem como tema o conhecimento do objeto de estudo, ou seja, vocês vão falar sobre o objeto de estudo que vocês estão estudando, fazer uma apresentação, pode ser por slide mesmo, como eu estou fazendo aqui, certo? Qualquer dúvida, se alguém quiser saber como é essa ferramenta que eu estou passando os slides e comentando em cima deles, pode me perguntar. Bom, nessa apresentação aí, essa apresentação vai ter o valor de 3 pontos, ok? E vocês vão entregar essa atividade via TOTOS. A tarefa encerra aí às 11 horas, ok? No final da próxima aula. Então, até o final da próxima aula, vocês vão ter aí que entregar o vídeo. Esse vídeo vai ser avaliado por mim e pelo professor Daniel, certo? Como se a gente estivesse aí realmente na reunião científica. Ok? Então,
Aguardo aí a tarefa de vocês e na próxima aula a gente vai falar sobre a metodologia e os diversos tipos de metodologia que existem, ok? Abraço e boa semana a todos!